Será que você está sendo manipulado? Fala aí, galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero ajudar você a entender um pouco sobre a diferença entre manipulação e influência. Eu quero começar falando que a gente precisa tocar nesse tipo de assunto porque, infelizmente, a gente tem uma gama muito grande de líderes na igreja brasileira que têm recorrido a estratégias de manipulação para, de alguma forma, liderar o rebanho de Deus, e isso de forma alguma é válido. Então eu quero ajudar você a compreender se você de fato está debaixo de manipulação e se você está manipulando outros. Uma coisa que é essencial para a gente compreender aqui é que isso sempre tem dois lados. Por um lado, o manipulador está errado, mas muito do que vai eliminar a possibilidade de manipulação não tem a ver com corrigir o manipulador, mas sim com blindar o nosso coração para que a gente não sofra com manipulação de outras pessoas. Não sofrer com manipulação não significa que você não tem abertura para receber influência de outros irmãos, de líderes, para receber orientação, para ser discipulado, para ser corrigido. Não é isso. E o que acontece com muita gente é que as pessoas, depois de sofrer os traumas da manipulação, se fecham completamente para os relacionamentos. Eu não quero que isso aconteça com você. Primeira coisa que você precisa saber é que a manipulação, ela vai sempre trabalhar nas táticas relacionadas ao constrangimento. Você sabe que você está sofrendo manipulação quando todas as coisas que você faz não tem a ver com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo, com a sua própria decisão, mas tem a ver com o medo de decepcionar ou com o medo de gerar uma atitude, uma reação, uma espécie de retaliação por parte da outra pessoa com quem você está interagindo. A manipulação, geralmente, ela vai trabalhar tanto na área do constrangimento quanto na área do engano. Muita gente relata que se sente manipulado porque a pessoa ouviu uma coisa do outro e quando ela chegou lá naquilo que ela tinha sido convidada para fazer parte, naquilo que tinha sido proposto para ela, ela descobre que não tem nada a ver com aquilo ali. Nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Quando você foi convidado por alguém para fazer algo e quando você chega lá, você descobre que não é aquilo ali, nessa hora, você precisa decidir se você vai ou não fazer aquilo. Mas isso não é o que geralmente vai rolar. O que geralmente vai acontecer é que, pelo fato de nós já estarmos ali, pelo fato de nós já termos atendido aquele convite, o que a gente vai sentir é um constrangimento para permanecer ali naquele lugar, simplesmente porque a gente não tem a coragem de falar para aquela pessoa: olha, você tinha me chamado aqui para fazer uma coisa e quando eu cheguei aqui, se tratava de outra. Isso pode acontecer em níveis muito pequenos, mas principalmente em relacionamentos conjugais, isso pode se tornar um problema muito grande. Quando o seu cônjuge sempre pede uma coisa para você, mas na verdade aquilo ali é um gancho para que ele consiga outras coisas. Quando o seu cônjuge fala uma coisa para você, mas ele não fala toda a verdade, isso pode começar a acumular uma certa mágoa dentro de nós, que lá na frente vai explodir em ressentimento, amargura e talvez até num rompimento daquela relação. Então, o que a gente precisa fazer em relação à manipulação? A gente precisa fortalecer o nosso coração contra isso. E para isso, você precisa entender que você é a única pessoa que pode ter controle sobre a sua vida. Se alguém propõe algo para você, você precisa decidir se você quer ou não fazer. Se alguém chega para você e tenta te constranger emocionalmente, falando: ah, mas se você não fizer isso, eu vou ficar muito chateado. E presta atenção, várias vezes isso não é falado de maneira explícita, mas existe uma intuição, uma percepção de que se você não fizer a vontade da pessoa, ela vai te tratar de uma forma que vai fazer com que você se arrependa de não ter feito a vontade dela. E o que eu quero recomendar para você é: você precisa abraçar esse tipo de prejuízo. Às vezes isso acontece com pessoas que nós admiramos, nós gostamos daquela pessoa, nós queremos agradar aquela pessoa, mas toda vez que a gente se rende à manipulação de um indivíduo, nós estamos fazendo mal para nós mesmos, nós estamos fazendo mal para aquele relacionamento e nós estamos fazendo mal para a pessoa. Porque muita gente que recorre à manipulação por dois motivos. Um é, ela acredita, pode ser pela sua criação, pode ser pela sua experiência de vida, pode ser às vezes até por certas patologias, mas ela acredita que ela é o centro do universo. Ela acredita que todas as pessoas precisam se render à vontade dela, aos desejos, aos
caprichos que ela tem. Toda vez que você obedece a essa pressão, você está reforçando isso no coração dela. Outras pessoas, pelo contrário, elas não fazem aquilo ali, elas não manipulam, mentem, enganam, porque elas acreditam que elas são o centro do universo. Muito pelo contrário. Elas fazem isso porque elas se enxergam como pessoas tão insignificantes que elas precisam recorrer a táticas que envolvem manipulação para elas conseguirem qualquer coisa na vida. Então, ao invés dela chegar para você e falar, cara, eu preciso de um favor seu, ela tenta te atrair com alguma coisa que, na verdade, ela diz que é para benefício seu, mas quando chega lá, na verdade, tem a ver com beneficiar ela. Você precisa ser a barreira que essa pessoa vai encontrar. Você precisa ser a pessoa que vai chegar para ela e vai dizer não. Se ao dizer não para alguém que está tentando te manipular, essa pessoa ficar tão chateada a ponto de cortar relacionamento com você, você pode ter certeza que você está fazendo um bem para si mesmo e está fazendo um bem para ela. E, gente, isso tudo que eu estou falando aqui se aplica no casamento, se aplica nas amizades e se aplica às relações de autoridade na igreja. Existem inúmeros pastores que acreditam que a única forma de conseguir as coisas é recorrer a táticas de manipulação. Mas o que Jesus orientou para nós é que o nosso sim precisa ser sim e o nosso não precisa ser não. Quando Jesus falou isso, ele não estava dizendo só que você precisa dizer sim ou não para as coisas, mas ele estava dizendo que você precisa valorizar a verdade, você precisa falar a verdade, você precisa falar de fato aquilo que você pensa, óbvio. Se aquilo que você pensa é pertinente à situação. Não é chegar e sair falando um monte de coisa para todo mundo a respeito das suas opiniões, coisas que é simplesmente falta de educação falar aquilo ali. Você não está ajudando em nada a pessoa falando aquilo ali. Você está falando aquilo ali só como uma forma de ofender e ferir os outros. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, se alguém chega para você e pergunta, você quer fazer isso? Você ter a honestidade consigo mesmo e com os outros para dizer sim ou não. Mas também para quando você precisar chegar em alguém e falar, cara, eu preciso que você faça isso por mim. Que você fale com todas as letras. Que você não tente rodear o assunto, que você não tente dourar a pílula, que você não tente fazer com que aquilo seja mais apelativo para a pessoa, baseado em algo que não é real. Mas que você fale com toda a sinceridade do seu coração. Olha, eu sei que isso vai te prejudicar, eu sei que isso pode te trazer uma dor de cabeça, mas eu queria te pedir esse favor. Se você fizer isso, você vai perceber que a sua vida ela vai se tornar muito mais integrada. O que eu quero dizer é que você não vai precisar ficar contrariando a sua própria consciência para fazer as coisas que você acredita que você precisa fazer. Então, manipulação tem a ver com tentar extrair coisas das pessoas por uma via que não é direta, através de mentira, engano, falácia, ou seja, distorcendo a verdade e a realidade, ou através de pressão emocional, querendo que a pessoa faça aquilo ali para evitar o tipo de reação que você vai ter. Existem pessoas manipuladoras e existem pessoas altamente manipuláveis. Muitas vezes a gente não vai conseguir combater os manipuladores porque eles vão se recusar a se arrepender da sua manipulação. Mas o que a gente pode fazer é fortalecer as pessoas que são facilmente manipuláveis para que elas possam compreender que em Cristo elas têm liberdade e que elas não são dependentes de nenhum tipo de relacionamento humano. Nenhum desses relacionamentos que a gente tem precisam se tornar ídolos. Eles podem ser simplesmente pessoas que estão na nossa vida porque elas escolheram estar e porque nós escolhemos permitir que elas estejam. A partir do momento que essas pessoas se fortalecerem, a gente vai se livrar desses manipuladores. Tem muita gente falando a respeito de líderes que recorrem à manipulação. Cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é ajudar as pessoas a serem blindadas contra isso. A melhor coisa que a gente pode fazer é apoiar e às vezes até começar igrejas que não são baseadas em manipulação, mas são baseadas em relacionamentos genuínos e andar em cima da verdade.
E aí, entendeu um pouco mais sobre manipulação? Eu quero falar mais a respeito desses assuntos aqui para ajudar você a ter uma vida, relacionamentos e uma experiência de igreja saudável nessas áreas. Espero que eu tenha te ajudado e espero também que você tenha gostado desse vídeo ao ponto de deixar o seu gostei aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho se você quer receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo. E se você tem dúvidas ainda, seja sobre esse assunto ou qualquer outro assunto da área da teologia, da vida cristã, da espiritualidade ou do relacionamento do cristão com a cultura ao seu redor, deixa a sua ideia aqui nos comentários, porque as ideias mais citadas eu vou fazer vídeo aqui no canal. Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no YouTube.